Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te rendemos graças por estar aqui mais essa tarde, aprendendo da tua palavra. Hoje, quarta-feira, Senhor, mais uma quarta, 21/8/2025. Te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade. Rendemos graças ao teu nome. Nos ensina usando a tua filha, Senhor, esta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Sim, vamos logo para o 7, né? A revisão. No 7 nós aprendemos o que? O Senhor viu alguma coisa? Amados, hoje para não atolar a cadeira, que aqui a cadeira não parece, mas a cadeira atola, suja tudo. E Vai e volta, né? aí eu fiquei dentro do carro, próximo aos irmãos. A lei não veio Por isso que vocês estão vendo um cenário meio diferente. para nos prejudicar, mas Mais uma vez pedimos aos irmãos que cooperem, colaborem conosco através do Pix da igreja, da conta da igreja, no telefone 82994661 994-226168. a gente vê Vai estar aqui em cima e também o Paulo, Pix, ele diz, né? Quem o me CNPJ livrará do corpo dessa morte, né? Esse é o capítulo 58009-736-000100. Coopere conosco, nos ajude para que essa aula possa avançar. Então, assim, Culto hoje debaixo da basicamente, a gente árvore. falou Deus abençoe. sobre a Vamos lei, assistir a aula. que Desculpe a barra, vou fazer. Aquela história, lembra que a mulher só está livre do marido quando morre. É só Jesus Cristo que pode nos livrar da morte, né? Do pecado. Então a lei aponta o pecado. A lei ela mostra que nós estamos errados. E que aponta o nosso Os irmãos pecado. veem que está nublado. Ela Mas, diz que nós precisamos como de diz o nordestino, Salvador. sertanejo, Porque ninguém foi capaz aqui de cumprir chove, só Jesus. mas não chove nem um E hoje terço do nós que vamos chove na para cidade. o 8. Só que o 8, para vocês entenderem melhor, vocês vão ler essa parte aí, Maria. Pode fechar a Bíblia, viu, Tati? Não, eu vou ler aqui. Pode fechar a Bíblia, porque o 8 nós vamos ler nessa versão que ela explica bem melhor. É a nova tradução na linguagem de hoje. A da Tati é a linguagem de hoje. Nova versão, aliás, é nova versão internacional, a da Tati. A minha é nova versão na linguagem de hoje, que ela é mais Detalhada. explicativa ainda. Então, assim, fica bem fácil da gente entender nessa linguagem aqui do que nessa aqui. Então, vamos lá. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus, com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Vocês entenderam? Precisa explicar? Não, porque essa daqui tá fácil. Não está tudo explicado já? É. Então, quando vocês leem nessa Bíblia aqui, agora eu vou ler nessa aqui para vocês verem a diferença de tradução. Não é que essa Bíblia seja diferente, é a linguagem que é mais atual. Então, essa daqui ela já está explicando o significado. Então, olha na linguagem que a gente costuma estudar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Entenderam? Então, assim, essa versão, ela é bem melhor para compreensão. Então, assim, aqui está dizendo o quê? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas. Então, não é só você crer. Porque crer, todo mundo crê. Mas é você estar unido. Não existe condenação para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Não é para os que creem. Creem, a Bíblia diz assim, o diabo crê que estremece. Então, crer não é o suficiente para sermos salvos. Nós temos que crer e
obedecer. Isso. Então, a partir do momento que eu estou assim, colado com Cristo, eu estou andando igual a Ele. Então, onde Ele botar o pé, eu coloco. Vocês entenderam? Não está mais fácil de entender? Então, assim, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos com Jesus. Então, se você e eu estivermos unidos com Cristo, não existe nada nesse mundo. Lá na frente, Paulo vai dar até alguns exemplos de que poderia tirar a gente do caminho, mas ele diz assim: é impossível alguém que está unido, colado com Jesus, sair. Então por aí a gente já percebe, né? Olha que coisa interessante. Se eu tivesse lembrado, eu tinha trazido. Se você pegar uma cola Super Bond e colar, não sai, né? Não, qualquer coisa que o senhor colar, né? Ele vai ficar. Ele vai ficar unido. Então nós temos que estar unidos com Cristo dessa forma. Ó. Você vai trazer a cola? Não, era só para fazer uma demonstração. Se fosse, eu gostaria. Não. Ele já quer colar nós. Então, pois a lei do Espírito de Deus, por quê? O Espírito de Deus está dentro de, se estivermos unidos com Cristo, né? Que nos trouxe vida. Quem foi que nos trouxe vida? O Espírito de Deus, né? Por estarmos unidos com Cristo. Só tem vida quem está unido com Cristo. Só tem o Espírito Santo quem estiver unido com Cristo. Então, assim, vocês com uma versão dessa aqui, não precisava nem eu estar aqui explicando, irmão Adão. Precisa? Parece, eu chamo Bruno. Até o irmão Adão mesmo explica, olha. O senhor está conseguindo ler, irmão Adão? Tô. Tá? Tô. Porque eu não consigo ler aí com esse óculos aqui, só Jesus na causa. Mas, vamos lá. O 3 diz assim: Deus fez o que a lei não pôde fazer. Não pôde fazer. Porque a natureza humana era fraca. Então, Deus... agora eu lembrei do pastor Celso. Deus condenou. A natureza humana é o quê? Fraca. Depois que Adão pecou, a nossa natureza ficou fraca. Então, assim, Deus olhou de lá de cima e disse assim: esse povo aí tudinho Só nada que presta ali. tá ruim, deu ruim, viu? Deu ruim. Tem um pastor que ele briga muito com Deus, né? Assim, de brincadeira, né? Ele diz que Deus, que Deus fez sacanagem com a gente. Aí, assim, Deus olha de lá pra cá e diz: ih, deu ruim. Não tem ninguém que vai cumprir essa lei. Não tem ninguém. Esse povo tudinho vai pro inferno. Aí ele fez o quê? Ele disse: agora eu tenho que resolver esse problema que Adão criou pra mim. Não foi Deus que criou, não. Foi Adão. A natureza fraca. Porque Deus fez o Adão com a natureza perfeita. Quando ele caiu, a natureza dele ficou fraca. E Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, o que foi que Deus fez? Ele condenou o pecado através da natureza humana de Jesus. Então, naquele dia que Jesus foi pregado na cruz, quando Deus olhou para o seu filho, ele não viu o seu filho. Ele viu o que foi? O pecado da humanidade. Pecado. Ele viu o pecado. Por isso que naquele momento que Deus olhou para o seu filho e viu o pecado, o que foi que ele fez? Ele derramou toda a sua ira em cima do pecado, que estava em cima de Jesus. Então, assim, Jesus tomou sobre si, como homem, todo o pecado, né? E quando Deus olhou para ele e viu o pecado, Deus condenou o pecado nele. Então, assim, deu para entender? Está entendendo, irmão Zé Luiz? Então, para que nós tivéssemos vida, o pecado teria que ser punido.
ser punido, né? O pecado teria que perder a força. Então, nós éramos fracos por causa do pecado, porque nós temos essa carne pecaminosa. No Antigo Testamento, irmão Adão, quem era punido para o homem ser perdoado? Quem era comigo? Sim. O que era que acontecia quando eu pecava? O que era que eu tinha que fazer? Era expiação de sacrifício de holocausto, né? Isso, eu pegava um animal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não valia não isso. Valia. Porque Era mais pecado ainda. mas quem ia pagar era o animal. Não, mas ali simbolizava, aqueles animais estavam simbolizando Jesus. Então toda vez que eu pecasse, se eu pecasse, aí os animais eram de acordo com o pecado. Se o camarada mentisse Aí a alguém, aí ele levava uma pomba, Uma pomba. uma andorinha. Se o pecado dele fosse, por exemplo, um adultério, aí ele levava... Adultério já era. Era boi, vaca, cavalo. Adultério já era morto, né? Dependendo do pecado... Era pra morrer. Adultério era para morrer. Mas, por exemplo, se ele comprasse e não pagasse, e disso a pessoa que não recebeu dinheiro tivesse uma consequência, aí ele levava um cabrito. Se ele levantasse um falso testemunho, alguma coisa assim. Entendeu? Então cada pecado Tinha um bicho. tinha que Tinha um animal, sacrificar um animal. O sangue dele era Jogava no altar. no altar. Isso. Por quê? Porque aquele sangue significava que estava justificando aquela pessoa diante de Deus, para que Deus não o Fulminasse. não fulminasse, não condenasse. Então, aí o que foi que Deus fez? Deus pegou e condenou o pecado em Jesus. Então, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, não é que o pecado deixou de existir ainda, né? Porque só vai deixar de existir quando ele voltar. A segunda vez que ele voltar, aí o pecado deixa de existir. Mas o pecado perdeu a força, como nós vimos no capítulo 7, que o pecado perdeu a força. Então, mas por que o pecado perdeu a força? O pecado só perde a força para aqueles que estão unidos com Jesus. Então, assim, se eu estiver unida com Jesus, o pecado não tem força. Vai derrubar. Exatamente. Agora, se eu não estiver unido com Jesus, aí eu Cai tudo não, velho. tô do mesmo jeito como antes de Jesus morrer. Então, assim, para que o pecado não tenha força sobre a minha natureza pecaminosa, eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Aí ele me dá força para que eu resista ao pecado. E tem mais uma coisa. E você tem que alimentar o Espírito, porque se o Espírito Santo estiver dentro de mim e eu não alimentar o meu Espírito com as coisas de Deus, ele vai sair. Por quê? Já pensou? Eu aceito Jesus, aí o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Aí, quando for amanhã, daqui a um mês, aí eu cometo um pecado. Aí eu peço perdão, tudo certo. Mas eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não louvo. A tendência de quem faz isso é o quê? Morrer espiritualmente. Então, assim, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Se eu aceito Jesus e só fico 24 horas na novela, no Netflix, no TikTok, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar assim com Cristo? Não vou, né? Então, a gente tem que alimentar o Espírito, né? Mas vocês entenderam que Deus condenou em seu próprio Filho o pecado a fim de acabar com a natureza pecaminosa, ou seja, o pecado continua no mundo, mas só que eu, se estiver unida com Cristo, não tem pecado que vá me derrubar, só se eu vacilar. Pode acontecer de eu pecar? Pode, todos nós estamos sujeitos, só que o pecado não tem mais força para me derrubar. Por quê? Porque em tudo que eu estou unida a Cristo, no momento em que eu peco, o Espírito Santo automaticamente me acusa e eu vou pedir perdão a Deus. Aí ele não tem como me derrubar mais, porque eu estou mais forte do que ele por causa do Espírito Santo que está me fortalecendo, que mora dentro de mim. Aí o 4 diz assim:
Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo... Entenderam? Entendeu, irmão? Pelo pecado. Quem vive pela natureza humana é controlado pelo pecado. Agora aquele que tem uma nova vida em Cristo. Aí diz aqui, ó. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. A Bíblia diz, eu não lembro onde é que fica esse versículo, eu sei que fica no Novo Testamento, que nós, eu acho que foi Paulo que falou, que nós temos a mente de Cristo. Colossenses. Colossenses, né? Nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Então, assim... E outra coisa, a gente tem a mente de Cristo e o texto diz lá, vocês têm a mente de Cristo e sabeis tudo. Tá vendo, mano? Então, assim, por causa desse ato que Jesus fez, né? Ele cumpriu toda a justiça que a lei cobrava, Jesus cumpriu, que nós não podíamos cumprir, ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito. Agora sim, agora nós podemos cumprir a lei. Jesus deu um novo mandamento, não foi? Então, esse novo mandamento que Jesus deu, pegou aqueles 613 e resumiu, Jesus resumiu, e ele disse, eu vou capacitar vocês para que vocês possam cumprir esse mandamento. Então, assim, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, para vencer o pecado. Por quê? Porque estamos unidos com Cristo, e quem está unido com Cristo, o pecado não tem mais força sobre ele. Vocês, né? Até aí vocês entenderam? Mais claro. Mais ou menos? Qual é a sua dúvida? Diga aí. Não, tá mais claro do que a Bíblia. E aqui o cara tá entendendo mais. Não, mas é a Bíblia. Não, mas é diferente. Eu só queria uma cópia para vocês. Mas não foi daí não. Foi essa. E aqui tem palavras diferentes, porque você deu deixando de... Tem palavra diferente dessa que eu li? Tem não. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada. É a mesma, irmão. É a mesma, irmão Adão. É essa mesma tradução que eu estou lendo. Ficamos no 6, não foi? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo. É o 6. Morrendo Espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Precisa explicar? Não, já está dizendo aqui. Está dizendo o quê? Que aquele que é controlado pela natureza humana acabarão o quê? Morto, né? Morrendo. Mas aquele que é controlado pelo Espírito De Deus tem a vida eterna. tem a vida eterna e tem paz. Quer dizer, nós vamos ter a vida eterna. Nós já temos, né? Porque se esse corpo morrer, eu vou para diante de Deus, né? Então nós já temos a vida eterna e temos paz. Agora, nós temos que conservar essa vida em nós. Como é que nós vamos conservar essa vida em nós? Não saindo do caminho estreito. Não deixando de estar unido com Cristo. Porque se a gente deixar de estar assim, com Jesus, infelizmente, a gente vai... E o que é que tem acontecido? E o que é que tem acontecido ultimamente? As pessoas estão se afastando de Jesus. Tem muitas igrejas que estão assim, cheias. Mas de pessoas mortas, espiritualmente. Então, assim, nós temos que ter cuidado para não morrermos espiritualmente. É aquele morto-vivo.
7, né? Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Entendeu? Ou seja, as pessoas que não têm, que possuem, que tem, que é controlada pela natureza humana, elas se tornam o quê? Inimiga de Deus. A partir do momento que eu não rejeito a Cristo, a partir do momento que eu não faço a vontade de Deus, não obedeço a Deus, eu me torno o quê? Filha do... O cara de borracha. E o cara de borracha é o quê? É o dema. O inimigo de Deus. Então assim, se eu sou filha do diabo, eu sou também inimiga de Deus. Então, vocês... Olha como é simples. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimiga de Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Não já está explicado, irmão Adão? Pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Agora, leia o 8, irmão Adão, alto, por favor. As pessoas que vivem de acordo com as suas naturezas humanas não podem agradar a Deus. Esse é o Agora explique. Está dizendo aqui que as pessoas que vivem com a natureza humana não podem agradar a Deus. Que as pessoas vivem com Deus, né? É isso? Exatamente. Num linguajar ainda mais simples, aqueles que vivem a natureza humana e aqueles que só fazem a vontade da Carne. Tá casado. carne. A natureza humana que está falando aqui é a vontade da carne. Tu tá entendendo, Tati? Tá entendendo mesmo? Ou seja, quando fala da natureza humana, está se referindo à carne, a nossa natureza adâmica. A nossa natureza adâmica. Aquilo que a carne gosta, que é o pecado, né? A natureza caída. Agora, lê o 9, irmão Adão, alto, por favor. Você, porém, não vive como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus. Que se é que o Como o Espírito de Deus quer. quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Cristo. Tá Isso. Né? Tá claro ou não tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Paulo está dizendo o quê? Vocês cristãos que aceitaram Jesus, que creem, que vivem unidos com Ele, vocês não vivem Fazendo a vontade da carne. como manda a natureza humana, pecando, no pecado, né? Como o pastor disse, fazendo a vontade da carne. Mas como o Espírito de Deus quer. Ô irmãos, tem coisas que o Espírito de Deus, que Deus nos manda fazer, que a gente não gostaria de fazer. Vocês sabiam? Por exemplo, o Deus mandou eu deixar o meu trabalho. Eu vivia do trabalho. Então assim, se ele tivesse dito assim, olha, se você ficar trabalhando, tudo bem. Agora se você quiser deixar, mas ele disse, deixe o seu trabalho e se dedique só à minha natureza humana, a minha natureza carnal, não gostaria de ter deixado o trabalho. Entendeu? Então, mas eu tenho que obedecer Aí, se tá com ele, ao Espírito de Deus. Aquilo que Deus manda. Se eu estou unida com Cristo, é como ele diz aqui, ó. Como o Espírito de Deus quer. Aí Paulo diz, né? Se é que o Espírito de Deus vive realmente em você. É quase que nem um teste. Não, Paulo diz assim, se é por quê? Porque ele estava escrevendo... Quer sentar na sua cadeira, amor? Não, Ele estava escrevendo bom. para Eu tiro a pessoas... cadeira, homem. não. Ele Tô estava tranquilo. escrevendo para pessoas, irmão Zé Luiz, crentes, mas que não estavam com uma vida tão... Por isso que Paulo diz assim, se é que o Espírito de Deus está em vocês. É a mesma coisa vou um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou crente, aí eu venho para a igreja, tudo mais, faço trabalho, tudo mais.
quando um dia o irmão passa e me vê num bar com música ao vivo, aí essa pessoa tá certa? Eu estaria certa? Não, né? Mas eu tô dizendo que tem o Espírito de Deus. Aí Paulo diz, será? Se o Espírito de Deus habitasse em você, você não estaria fazendo o que você está. Em cima do preto é melhor tudo que não presta. Como você já tá... Então, assim, por isso que Paulo disse, se é que vocês têm. Por quê? Porque se aquele povo realmente tivesse o Espírito de Deus, eles não estariam dando legalidade para a carne, para o pecado. Entendeu, irmão Adão? Entendeu, irmã Maria? Tá dando para entender? Tá. Lê aí o 10 bem alto, irmã Maria. Mas se Cristo vive em você, então, embora o corpo de você vai morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para você, porque vocês foram aceitos por Deus. Ou seja, mas se Cristo vive em mim, então embora o corpo vá morrer, o nosso corpo não vai morrer? Por causa do pecado. O Espírito de Deus que é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Mesmo que o meu corpo vá morrer, mas o Espírito de Deus me dá vida em Cristo. Porque nós não fomos aceitos por Deus através de Jesus Cristo, então nós somos filhos de Deus. Se temos a natureza de Deus, nós nunca vamos morrer. E o pecador, ele vai morrer? O espírito do pecador, se ele morrer em pecado, ele não morre. Mas essa morte aqui que a Bíblia se refere, que nós vamos ter vida e aqueles que não têm Deus vai morrer, essa morte que se refere é a separação eterna de Deus, queimando no fogo do inferno. Então, não é que o espírito vai morrer, entendeu? Tá falando, quando se fala da morte, da natureza do homem que morre no pecado, daqueles que não obedecem a Deus, tá falando que aquela pessoa vai para o inferno. Então não é que aquela pessoa vai morrer e acabou, ela não vai ter consequência mais nenhuma, morreu e acabou, o espírito também morreu. Não. O espírito dela é eterno. O espírito de todos os seres humanos é eterno. A diferença é que quando a palavra de Deus diz aqui que aquele que vive unido com Cristo terá vida eterna e aqueles que não vivem morrerá, essa morte que está se referindo é justamente a condenação no inferno. É a separação, né? A separação de Deus, que é o quê? Aquela pessoa, o espírito daquela pessoa recebeu também um corpo glorificado. Essa pessoa, aliás, transformado, glorificado, transformado, vai receber um corpo transformado, só que um corpo eterno, que ele vai queimar e não vai se consumir. Ele vai queimar eternamente, mas não vai se consumir. E você vai sentir as dores e tudo mais. Então, assim, quer dizer, quem for pro inferno, né? Deu para entender? Se em vocês vive o espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que vive em vocês. Ou seja, o que ressuscitou Jesus Cristo, Deus, né, dará vida ao nosso corpo mortal por meio do espírito que vive em nós. Então, nós somos seres eternos. O que vai morrer é só o corpo. E enquanto estamos aqui, nessa passagem por essa terra, nós temos que viver de acordo com as leis do nosso país. E qual é o nosso país? Não, eu estou falando espiritualmente. O nosso país é o céu. Então nós temos que viver de acordo com a lei do reino em que nós pertencemos. Nós não pertencemos ao reino da terra. Nós pertencemos ao reino
do céu. E somos vivos, porque o Espírito de Deus é quem nos vivifica. Deu para entender? Tá claro? Leia o 12, irmão Adão. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês manterem as suas ações, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, olha, quer dizer, se eu for governada pela natureza humana, pela carne, eu terei uma morte espiritual. Mas, se o Espírito de Deus vive em mim, nós vamos matar as ações pecaminosas e vivermos espiritualmente. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele está dizendo aqui que a gente tem que viver sem pecar, né? Exatamente. Muito bem, manda. Em uma frase o senhor explicou o versículo, tá vendo, Maldão? Em uma frase o senhor explicou o versículo. Então, assim, ou seja, Paulo simplesmente está dizendo assim, olha, se vocês têm o Espírito de Deus, então vocês não vão viver, vocês vão matar a vontade de vocês cometerem o pecado. Exatamente isso que o senhor falou, irmão Adão. O 14, né? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Na outra versão tem Abba, Pai, que quer dizer Abba, é isso mesmo, já vi não sei quantas vezes, eu não sei o que é isso. Abba, Pai. Abba, Pai, meu Pai, Yeah. meu Pai querido, o meu paizinho. O meu paizão também, né? Chegou bem perto, Maldão. É uma expressão carinhosa. Abba, Papai, é semelhante a papai. eu Painho ou paizinho, O pai querido. o pai querido. É uma expressão carinhosa. Como meu querido pai, A gente lá em casa chama rapaz papai. papai, entendeu? Então, Abba, pai, quer dizer, meu pai, papai, meu pai querido. É uma expressão, Abba é uma expressão carinhosa. Então, nós, Pai, né? Pai, ô pai. Pai. Né? porque o Espírito Papai, que já tá. vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Se não, nós não somos mais escravos, nós somos o quê? Está no outro lado. Filho de Deus, né? O 14. É o 14. Você vai virar a página. É. Mas aqui já vai no 29, né? Não, a gente já Virou tá a página? Não, ainda tá no Ah, ainda 14. tem é. aqui, rapaz. Ela já está olhando no. Eu já tô pensando que já estava no outro. Aliás, o 15. A 15 agora. O 15 é. Então, assim, nós somos filhos de Deus. E Paulo diz assim: irmãos, vocês são filhos de Deus, vocês não têm que ter medo. Nós não temos que ter medo de nada, nem de ninguém. Nós não temos que ter medo do diabo. Porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, Ele nos dá o direito de chamar Ele de Pai. Pai. Olha só, dizemos com fervor a Deus: Pai, Pai meu. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos de... Olha aí, aqui algum de vocês... Olha, irmão Zé Luiz, está vendo o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filho dele. Então, como é que você pode dizer que é salva, que é filha de Deus?
Né? Não tem gente que pergunta isso? Aí você pode responder, não, porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim me dá certeza de que eu sou filha de Deus. É o 16, né? Isso aqui É, filho de Deus. é o 17. É o 16, isso. O 16. Então não tem como você não acreditar que você é salvo. Por quê? Porque se eu estou unido com Cristo, o Espírito dele habita em mim. E ele confirma com o meu espírito. Fazer aqui só o pastor Luciano. Ele disse que quando tinha 15 anos, aí ele, conversando com um pastor experiente, né? Aí ele disse que ele queria saber mais sobre o Espírito Santo. Que ele não era batizado com o Espírito Santo. Aí ele queria saber mais, né? Queria saber como era esse negócio de batismo, queria saber como era esse negócio de revelação, como é que eu vou ter certeza que o Espírito, que Deus falou comigo. Aí disse que esse pastor disse bem assim, ô Luciano, você é salvo? Sou. E como é que você sabe que você é salvo? Aí ele disse bem assim, você tem certeza? Ah não, ele disse assim, você tem certeza que você é salvo? Ele disse, sou. Se uma carreta aqui passar por cima de você, você tem certeza que você vai para o céu? Tenho. E como é que você tem essa certeza? Você viu aonde isso? Tá lá, você viu lá no céu o seu nome escrito? Ele, não. Deus já lhe veio pessoalmente garantir? Não. E como é que você sabe? Aí ele disse, eu não sei, eu só sei que eu sei. É que a carne já pegou na carne, matou a carne. Porque ele disse que Muito bem, irmão Luiz. ele tinha apenas 15 anos e não sabia explicar, né? Como era que ele sabia que era salvo. Ele disse, eu não sei, eu só sei que eu sei. É que a carne... Como é que eu sou salvo, eu não sei explicar, mas eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu sei. Matou a carne, mas o Espírito não. Então, assim, o que foi que o pastor disse pra ele? Pronto, aí eu disse que o pastor riu, que só, né? Disse assim, pronto, você, esse que você não sabe, isso que você não sabe explicar, mas você tem certeza, tem convicção de que é salvo, é o Espírito de Deus dentro de você lhe dando essa certeza. Ele não sabia explicar, né? Mas aí ele disse na inocência, na ingenuidade de adolescente, eu não sei como eu sei, mas eu sei. Eu não sei como é. Eu não sei como eu sei, mas eu sei que eu sou salvo, que eu sou filho de Deus. É. Então assim, nós somos salvos e temos certeza disso porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, como a palavra está dizendo aqui. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Então, tudo que Jesus herdar, nós vamos herdar também. Então, tudo que Jesus herdou, tudo que é de Deus, do Pai, pertence ao Filho. E tudo que é do Filho, pertence a nós. Então nós somos herdeiros de Deus, do mesmo jeito. As coisas que Jesus tem direito, nós também temos. É a palavra que está dizendo aqui. Ou não está dizendo isso, irmão Adão? Não está dizendo isso? Que tudo que... E olha só, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Então, nós temos muitas bênçãos para receber. Guardada. Lembra que Jesus disse lá em Mateus que o nosso tesouro não está, mas o nosso tesouro está. Então, o nosso tesouro, nós temos que cuidar do nosso tesouro, mas não é aqui na terra não que ele está no céu. Não podemos esquecer isso. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua. Então, o que é que está guardado para nós? A mesma glória que Cristo tem. Nós vamos desfrutar dos mesmos privilégios. Aí o 18. Lê aí, irmão Adão. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então Paulo está dizendo o quê? O que nós sofremos aqui nesse mundo, os 70, 80 ou 90, 100 anos, 120 anos, não
tem como se comparar a glória que nós vamos ter no futuro. Então o que Deus tem preparado para nós é coisa gloriosa, é grande demais, que nós não conseguimos nem imaginar. Aí Paulo diz assim, o que esse sofrimento que a gente passa aqui, e olha que Paulo sofreu, viu? Sofreu e muito. Não se compara. Mereceu frio. Mereceu que ele desgraçava com o povo de Deus ontem. Ó, castigo direto. E aí se ferrou também. Oi, Mordão. É, ele fez isso com a gente. O senhor gostou, não foi de Paulo sofrendo? Cara, Pra pagar um pouquinho. Pra ele que o povo sofreu. Ele Manda. fazia nos outros, rapaz. Oi, Mordão, mas Pedro também sofreu, e aí? Mas eu acho que foi os discípulos que sofreram. Exatamente, Mordão. Então, Paulo não sofreu por causa... Quer dizer, embora Deus disse, né, que ele ia sofrer por causa do que ele tinha feito, né? Mas muita coisa. Mas assim, o que nós sofremos, o que nós passamos aqui nesse mundo, não dá nem para imaginar com a glória que nós vamos ter. O universo todo espera com muita impaciência ou com muita expectativa. O momento, aí tem expectativa, né? É. O momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Imagina. O mundo todo, porque nesse dia todos vão ver, todo olho vão ver. A noiva de Cristo descendo com o seu noivo e todo olho o verá. Então, o universo todo espera com expectativa o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Deus vai revelar o que nós realmente somos. Todos os olhos o verão. Vão ver o que perderam. Então aquelas pessoas que rejeitaram Cristo, eles vão ver o que perderam. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui Paulo já está falando do quê? Dos novos céus e da nova terra. Ou seja, naquele dia em que Jesus voltar para julgar, que é o julgamento do grande trono branco, não, o juízo final, que Deus vai queimar essa terra, vai purificar essa terra, aí a terra vai respirar livre de todo o mal Estava em cima dela. que está em cima dela. Porque até a natureza está gemendo. Com certeza. Vocês já viram a natureza gemer? Foi? Não, Tati. Você já ouviu inundações, enchentes, Aquilo ali tudo ajudou. aquilo tudo, A seca, a seca. para morrer tudinho, a natureza gemendo. Exatamente. Isso é a natureza gemendo. Como é que se diz? Montanha sendo despencando, Vulcão, né? Essas coisas. despencando. Essas coisas tudo é consequência o choro, é a natureza chorando. O homem está destruindo a natureza. E a natureza, imagine, ela está gritando. Isso, para UTI. Exatamente. E vai chegar o dia em que Deus vai libertar a natureza da opressão, da escravidão, do destruidor. Entenderam até aí? Tem alguma pergunta? Não, tá bom, tá bom. O 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem vive unido com Deus, não está passando mal, está sufocado.
Porque nós estamos num mundo podre. Ou vocês não percebem isso, não sentem isso? Que nós estamos num mundo podre, a sociedade está apodrecida e que, assim, O mundo é povo, né? não, quando eu falo mundo, irmão Adão, o ser humano, É uma nação, é. o sistema, entendeu? Então está tão apodrecido que a gente, quer dizer, pelo menos eu costumo até conversar com o pastor, eu não sinto prazer em viver nesse mundo. Por quê? Porque quando a gente olha para um lado, é o pai, é a mãe matando um bebê. A gente olha para o outro, é o pai estuprando a filha. Olha que mundo no que nós estamos. Olha pro outro, pai, que matou Então, o assim, pai. isso, se não nos incomoda, tem alguma coisa errada. Se a gente está satisfeito em viver nesse mundo da maneira como ele está, tem alguma coisa errada. Então, o Espírito de Deus incomoda, o nosso espírito geme. Por quê? Porque nós não aguentamos o nível de pecado que está no mundo. As coisas que antigamente eram erradas, hoje o povo quer empurrar de goela dentro da gente, dizendo que é certo. Então, assim, antigamente, hoje você vê pessoas que se dizem crentes pegando o namorado e colocando dentro de casa para dormir com a filha. Gente, é pessoas que se dizem crentes, que conhecem a palavra. É melhor dormir aqui do que tá por aí. Então, assim, o nosso espírito também está gemendo, dizendo: vem, Senhor Jesus, volta logo, porque nós não aguentamos mais. O mais novo gemido da humanidade agora é o povo trocando os filhos por boneco de plástico. E não viu agora, não? Agora querem comer aquele bebê agora que Bem a bordo. quer botar na escola. É, Quer que tenha método para esse desvio. Rapaz, é isso, irmão Zé Luiz. rapaz. Então, como é que a gente vai viver num mundo desse sem doer na nossa alma? É, mano, o senhor tá sabendo não, né? O senhor tá sabendo não, né? Estão pegando boneca. Que nem aquele boneco mole, aquele boneco que são uma criança. Mesmo que a pessoa Aí tenha um menininho. quer botar na escola, quer que o Estado bote ele lá passando na escola. Aí Fala que ele não faz nada. fala, agora pode não sei lá. Não, é um boneco, é um boneco. As mulheres estão tratando, mulher e homem, tem homem Esse também, catato quer um assim Tratando agora. como uma criança, como um tratando filho. como se fosse um filho, Ah, um boneco. filho real. Então, assim, olha só que situação. Não é Agora é Ali, comprado ali, com Ô, o meu Tato. mundo de dinheiro. É, né? então, Meu mundo de dinheiro. Quer que dê um desse nela? Então isso tem que nos incomodar, entendeu? O nosso espírito grita dentro de nós por causa desse mundo pecaminoso que está aí em nossa volta. Então para fazer uma guerra, mulher. Foi. Os caras não É o contam. 24 O 24, pois foi por meio da esperança que fomos salvo. salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Não fica esperando, né? Entendeu? Tá bem claro aqui. Já tá vendo como é que vai esperar? Já Então, tá lá. a esperança é o quê? É aquilo que nós não Não fez, espera. temos. Estamos esperando. Uma mulher grávida, tá vendo o menino? Tá esperando a filha. Mas tá esperando, né? O que é que nós estamos esperando? A Qual é a volta. nossa esperança? Jesus volta, ó. Jesus voltar. A salvação se consumar totalmente na nossa vida. Por quê? Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Porque salvo, para quando Cristo nos chamar, nós vamos estar livres, aí nós não vamos correr mais nenhum perigo de cair, de pecar. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com... Paciência. Tem que esperar com paciência. Você já pensou se a gente não tivesse paciência? Espera não. Faz quase 2000 anos que Jesus disse que ia voltar. Tem que ter paciência. E aí? E até aqui não. E aí? Vai, Tem gente que já desistiu. vai vir que ele não mente, não. É de Mas, medo. mas tem gente que diz assim: oxe, tá vendo? Já esperei tanto. Já com 2000 anos. Meu pai disse que. Meu avô disse que ele vinha. Ele morreu e não veio, meu pai. Tem muita gente dizendo aí que ele é caduco. Então, assim, tem gente que já perdeu a esperança.
Por quê? Porque eles não tiveram paciência de esperar. É tanto, irmão, quando ele aparecer, não aparece mais nem que pode ficar nas nuvens, né? Porque com medo de não matar de novo ele. Tem medo de matar de novo. Do jeito que tá o Jesus com medo de voltar do no jeito que risco. tá a polícia. Do jeito que tá a polícia, é verdade, mano. Pois eu penso, foi um negócio que veio agora nele dizendo isso. Não vai ficar diretamente assim, já com medo da polícia. Ele não vai pisar aqui nesse solo, não. Pisa não. Não, ele não vai pisar, não. Não, Ele só sim. vem até as nuvens. Ainda bem. Mas, ô, irmão Zé Luiz, mas o senhor falou uma coisa, né? Tá correndo risco de até nas nuvens quererem matar. Ainda pegaram, é. Porque querem matar o urubu apenas tudo no tiro. Assim, É na hora que ele vai passando tudo. Ah, meu Deus. Então, ficamos aonde? No 26, não é isso? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavra, pede a Deus em nosso favor. Então, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Aquilo que não pode ser explicado com palavra. Às vezes a gente está orando e a gente está tão angustiado que a gente não consegue falar, só consegue chorar. E o Espírito Santo interpreta o nosso choro para Deus. Ele intercede por nós. Ele chega e intercede por nós. Ele coloca, às vezes a gente está orando e não sabemos quais as palavras usar. O Espírito Santo, ele coloca as palavras na nossa boca para que a gente consiga expressar da maneira correta, de acordo com a vontade de Deus. Ui, Olha a gata, né? foi? De acordo com a vontade de Deus, aquilo que queremos. Deu para entender? Deu, agora para ele me ajudar. Eu pedi aí para saber orar e não ainda não. Ensinou, irmão Adão. O senhor sabe orar, sim. Orar e falar com o Pai, o que o senhor quer. Não tem palavra, né? Não tem palavra. Não sai muito. O 27. E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus. E pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, pois sabemos que toda... Então, assim, o Espírito de Deus intercede em nosso favor, né? De acordo com a vontade de Deus. E nós sabemos que o Espírito de Deus, ou todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, Deus, na sua, como é que se chama? Onisciência. Onisciência, Ele, de antemão, antes mesmo da gente nascer, Ele já tinha um plano preparado. Se você... Mas o que é onisciência? O que é onisciência? Onisciente Jesus. Deus sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. Esse irmão Adão já dá pra pregar domingo. Todo canto, não pode ser, pode... Muito bem, irmão Adão. Dá pra pregar domingo, viu? Sim. Isso significa que, desde o princípio, Deus tinha um plano específico para cada um de nós. Agora, tem gente que, por causa dessa passagem, diz que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Não, Ele tem um plano para cada um de nós. Desde o início, Ele tem um plano específico para cada um de nós. Agora, Ele deu o direito, a liberdade, Ele nos deu de aceitar o plano que Ele tem ou recusar. Porque, ó, do jeito que aquele ladrão que morreu na cruz com Jesus se arrependeu naquela hora e pediu perdão e foi para cima com Deus, eu acho que qualquer um que tiver pecado e quase na hora de morrer,
se arrepender de coração dele e pedir perdão, ele solta também. Com certeza. Com certeza. Se arrepender verdadeiramente, será perdoado. Mas, ô irmão Adão, mas peraí. Acreditar nisso é bom e é ótimo. Salvou É, o ladrão? mas olha só. Deus, ele tem um plano desde o início. Antes de qualquer um de nós nascermos, ele já tinha planejado, já tinha um planejamento para nós. Só que ele nos deu o poder de aceitar ou recusar o que ele tem para nós. Vocês entenderam até aqui? Então, ele não apenas nos chama, né, para si, mas também nos destina a nos tornarmos semelhantes a Cristo. Porque aqueles, 29, que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então nós somos o que de Jesus Cristo? Irmão. Nós somos, Somos filhos de Deus e só irmãos, somos filhos de Deus e somos irmãos dele. e irmão de Jesus. Então ele nos deu, né, o direito. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ou seja, nós temos a semelhança de Cristo, nós temos que refletir o caráter de Cristo. Parecido com Cristo é no seu caráter. Praticar as obras que Cristo praticou. Seguir o exemplo de Jesus. Viver como Cristo viveu. Não é semelhante a Cristo na sua aparência, mas no seu caráter. Exemplo. Cristo enganou? Não fez nada de errado. Cristo mentiu? Cristo caluniou? Então, tudo que eu perguntar aqui, que a resposta for não, a gente tem que imitar Jesus. Assim Deus chamou os que havia esperado, ou separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Imagina, irmão, que coisa tremenda. Cristo me separa, ele diz, olha, eu tenho algo para você. Aí eu aceito. Aí ele me chama, me separa e ainda divide a sua glória comigo. Nós vamos ter a glória de Cristo. Ele vai dividir essa glória conosco. Então isso não é história da carochinha. Isso é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então, nada nesse mundo aqui, tá, vale a pena tocarmos Jesus. Então, se alguém chegar e disser assim, como fazem? Tem lugares que inclusive, tem um país chamado Mianmar, que está acontecendo nesse exato momento uma perseguição tremenda, que não passa na televisão, você não vê isso passar na televisão, contra os cristãos. Eles estão matando os cristãos lá mesmo. As pessoas que são cristãs estão fugindo. Então, você já pensou, um endemoniado desse pega Juju na sua frente e diz assim, você nega Cristo ou eu vou cortar a cabeça da sua filha? E aí? Você já pensou se um endemoniado chegar aqui e disser assim, ou você nega Cristo ou eu vou cortar a cabeça da sua filha? Você vai negar Cristo ou vai deixar cortar a cabeça? É uma decisão. Difícil, né? É. Difícil. Mas Difícil, porque assim, Nem o cara quer cortar. nem um nem o outro. nem o outro. Mas vai acontecer. Mas está acontecendo Tá lá, acontecendo lá. tá? É uma decisão difícil mesmo. Pois é, está acontecendo. E já aconteceu durante muito tempo. Esse tempo todo acontece sempre isso. Teve um pastor que estava com a sua família na África, num lugar na África, fazendo um culto. E era o culto ficava no primeiro andar. E como é o nome daquele grupo terrorista?
Al-Qaeda? Não, aquela religião, os islâmicos, eles querem obrigar você a deixar de ser cristão. Então há muita perseguição nesses lugares. Eles querem obrigar você a seguir o islamismo. E esse grupo terrorista chegou nessa igreja, isso não é coisa que contaram não. Aliás, não é história não. Aconteceu. A mulher do pastor estava com um bebê no colo. Um bebê no colo. Eles chegaram lá, quebraram tudo e disseram assim: ou vocês negam esse Jesus aí que vocês falam, ou aí ele pegou a criança, isso tudo armado, viu? E disse: ou eu jogo o seu bebê. Aí ela disse: o meu Jesus eu não nego por nada. Aí eles pegaram a criança e jogaram. Não, a criança morreu. A criança morreu, era um recém-nascido. A criança morreu. A mãe desceu, pegou a criança morta, voltou e foi louvar a Deus. Será que nós estamos nesse nível? Preparado para isso. Preparado para isso? Mas nós temos que estar. Nós temos. Porque vocês não têm contato com essas coisas. Mas são cada coisas terríveis que os irmãos passam nesses lugares em que o evangelho é proibido. De o pai estar preso e pegarem o filho de 8 anos e sair cortando um pedaço do filho para que o pai negue Jesus. E na hora que o pai vai negar Jesus, que ele pensa em abrir a boca, o filho olha para o pai e diz: não, pai, não faça isso. Eu vou estar com Jesus. Mas a dor desse homem foi tão grande. O menino... É difícil, não, Tati, uma situação dessa, mas numa situação dessa, você sabendo que a sua filha vai estar com Jesus. E se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Ele diz que a glória que tem lá preparada para nós jamais se compara com nada, com nenhum sofrimento. O maior sofrimento não é nada perto do que nós vamos ter lá junto dele. Então, se a gente amar a Deus mais do que amamos os nossos filhos, que é o que Jesus disse, que nós temos que amar a Ele mais do que filho, mãe, pai, irmão, irmã, marido, é nessa situação de a gente amar mais a Jesus. O foco tem que ser nele, né? O foco, né? Tudo tem que ser ele tem que ser prioridade. Agora vamos para um versículo que ele é mais, aliás, uma passagem que é uma das mais interessantes, né, pastor, da Bíblia, Carta aos Romanos. no Novo Testamento, e de Romanos. Eu acho que essa é a passagem mais famosa que tem, né, mais conhecida, né? Diante de tudo isso, o que mais poderemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Tem aqui a resposta: Ninguém. Porque ele nem mesmo... Agora, nessa versão aqui, olha só. Nessa versão aqui diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não, isso foi no... Esse é o começo do versículo 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem vai se atrever a nos vencer? Ninguém. Então, assim, mesmo que eles matem a carne, Vai morrer mesmo? nós vamos ter vencido se permanecermos fiéis a Cristo. Entendeu? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Se o mais importante ele deu, que foi o Filho, será que ele não vai nos dar todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Ou seja,
Porque nós somos justificados pelo seu Filho, pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Tem alguém que possa nos separar do amor de Cristo? Aí Paulo faz uma relação aqui de motivos. Será os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém, mas tem uma pessoa que pode. Você sabe quem? A gente mesmo. Nós mesmos. A única pessoa que pode nos separar, se separar do amor de Cristo, sou eu mesmo. Você está no poder da carne, né? Se eu estiver ligada com Cristo, nenhum desses motivos. Vai pegar. Olha só o que é que Paulo diz. Sofrimento, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Ele inclui tudo aqui. Nada pode nos separar. Aí, vamos para o 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? Jesus Cristo. Temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a única coisa que nós precisamos é estar unido com Ele. A única coisa que precisamos é permanecer unido com Ele. Então, aqui, Deus está dizendo nada, absolutamente nada tem o poder de tirar vocês da presença do Senhor se vocês estiverem unidos com Ele. Se vocês forem unidos com Jesus, nada, absolutamente nada. Se nós estivermos unidos com Cristo, você vai sofrer, vai sangrar como Deus sangrou, como Deus sofreu vendo seu filho sendo fulminado, tendo que matar o seu filho por nossa causa, porque foi Deus que matou o seu filho, Ele próprio, por nossa causa, por amor a nós. Se estivermos unidos com Cristo, nós vamos sofrer, nós vamos sangrar, o coração vai sangrar, mas no momento em que você tiver que tomar uma decisão dessa que eu dei um exemplo aqui, você vai dizer, pode matar, mas eu não vou negar o meu Jesus. Porque ele tem que ser mais importante para mim do que o meu filho, do que a minha filha, do que meu neto, do que meu pai, do que minha mãe, do que meu marido. Ele tem que ser prioridade na minha vida. Será que na hora a gente tinha a fé de Abraão? Se estivermos unidos com ele, sim. O Espírito Santo... Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas, irmãos, eu ainda vou um dia, deixa esse inverno passar, que eu vou trazer uns testemunhos para vocês ouvirem. A gente vai para lá, um dia de sábado, que não tiver aula. Aí a gente vem mais cedo. E eu vou mostrar para vocês testemunho de pessoas que passaram por coisa que vocês nem imaginam, que sofreram mais do que Jesus. Mas é difícil. Oi? Mais do que Jesus é difícil. Rapaz, Mais do que Jesus, não. mas não, igual a Jesus, eles sofreram. Igual a Jesus. Você já pensou você passar 6 meses dentro de uma cova, de joelho, comendo uma vez por dia, urinando e defecando naquela cova? 6 6 meses.
sabe? Quer dizer, então, quando aquele homem saiu daquela cova, ele teve que reaprender a andar. É, tá tudo travado. É mesmo, irmão? Teve que reaprender a andar. Então, todo dia, e não era assim não, deixa ele lá. Não, todo dia eles vinham e espancavam ele. Ele espancava mais ainda, dava borrada. Então, ele tinha, a boca dele, os dentes dele foi todo quebrado para que ele negasse a Jesus. E isso depois de várias vezes que ele foi preso e solto. O povo prendia ele e dizia, olha, a gente vai soltar você, mas se a gente pegar você pregando Jesus, ele dizia, então pode deixar eu preso, porque se eu sair daqui eu vou pregar. Então assim, é muita coisa assim. Cada coisa que você vê que você não acredita que isso um ser humano tenha coragem de fazer com outro ser humano. Isso tudo porque não nega a Cristo. Você pegar uma criança desse tamanho e forçar ela, cortar o nariz da mãe. Imagine. Então é muita atrocidade que existe, que vocês nem fazem ideia lá fora, mas o povo não nega Jesus. Então, se nós estivermos unidos com Cristo verdadeiramente, nada, a palavra diz. Se você estiver unido com Cristo, nada, absolutamente nada pode nos separar dele. E a morte é só uma ponte para nós passarmos para onde ele está. Jesus disse, não temam aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com o espírito. Tema aquele que pode matar o corpo e mandar o espírito para o inferno, ou seja, tema a Deus. Então, se você morrer, ele diz, você vai estar com o Pai, porque isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só terra, lama. É, o que importa é o que está dentro disso aqui. Esse é eterno. Então assim, que nós venhamos refletir e por nada, né, como ele diz aqui, que a gente venha estar ligado a Jesus e que nada, absolutamente nada, nos tire da presença dele. Alguma pergunta? Não, mas hoje foi mais fácil que os outros dias. Foi mais fácil? Foi pra caramba. Foi mais fácil, não foi? Foi melhor de explicar mesmo hoje aqui. Mas não, essas folhas vocês fiquem com ela. Agora Eu vou, guardem ela. Eu vou, toda vez agora eu vou trazer essa versão. Porque essa versão, eu estava esquecido dessa Bíblia aqui. Essa versão é muito mais fácil compreender, entender. Quando o senhor quiser comprar uma Bíblia, compre naquela versão NVI, nessa daí, que também é fácil. NVI. Ou nessa aqui, que ela já vem explicada. Então, o restante os 8 capítulos que falta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faltam 8 capítulos. Eu vou trazer a versão para vocês. A gente vai estudar nessa Falta versão. 7. Oi? Falta 7. 7, né? 9, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não, Hoje não estudou 8? 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí falta 8. Falta 8. Então aí eu vou trazer nessa versão. Mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quer fazer alguma observação, pastor? Não. Irmã Maria? Irmão Zé Luiz? eu vou estudar uns 6. Até irmão Luiz hoje respondeu, velho. É porque nós dois estamos estudando com o doutor da lei, Gamaliel. Mas ele não foi não. Ontem aí eu já o ali. Por isso que o Paulo de trás para frente e frente para trás, você aprendeu com ele. Então é muito bom a gente. Muito bom a gente. Eu já entreguei para todo mundo já. Já entreguei. Vamos orar para encerrar, né? Senhor, muito obrigado por essa tarde, Senhor, que aprendemos da Tua palavra. Que na próxima aula nós possamos ter essa facilidade. Muito obrigado porque o Senhor segurou a chuva para que nós pudéssemos ter aula. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelos irmãos que vieram. Que aqueles que não puderam vir essa semana venham a próxima. Abençoe o culto de sábado e domingo. Em nome de Jesus. Amém. Então, assim,
tem, não foi de Deus verdade. abençoe, obrigado por nos acompanhar. Então, se vocês. Eu vou É, trazer desculpe, essa Bárbara, versão. vou fazer Agora, se o senhor, no próximo eu fiz o questionário. sábado por estaremos essa aqui daqui. novamente. Bom, No domingo também. isso. Ajude-nos Porque depois que eu tinha feito o questionário, eu cooperando lembrei em dessa. oração, intercessão, clamor Aí eu digo, contribuição aquela Bíblia vai ser e ótima pra compartilhamento. E curta, explicar. comente, Eu vou tirar aí, para o nome bom, do Senhor chegar mais Adão, longe, eu ser vou glorificado. imprimir os E capítulos nós anterior pra o senhor ver como é mais fácil de compreensão. continuarmos Aquele negócio dando da lei, suporte vai e volta, a esse ganha, trabalho aqui no sertão com a sua cooperação. entender. Deus Eu vou abençoe. imprimir pra o senhor.